Bora, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio, os bastidores da vitória diante do Novo Hamburgo. A entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi foi rica em muitos detalhes e, quem sabe, até polêmicas. Vamos falar sobre isso? Os guris, quando que eles vão jogar? O André tentou dar uma enganada na imprensa, só que a imprensa acabou colocando o Renato contra a parede e o Renato acabou entregando o guri. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Júnior Santos, Cuiabano adiantou a sua recuperação ou não, o que aconteceu? Tiquinho Soares, Renato foi questionado sobre esses dois jogadores, tanto o Júnior Santos quanto o Tiquinho Soares. JP Galvão, Renato voltou a falar com a torcida sobre esse jogador. A ligação, a mensagem de Renato para Soares. O que o Renato queria, hein? E vamos falar ainda sobre a indireta pro presidente Alberto Guerra. Recados. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Gente, vamos lá então, vamos falar da entrevista do Renato, os bastidores da vitória de ontem contra o Novo Hamburgo, a nossa quinta vitória consecutiva. Pra quem gostaria de ver a gurizada em campo, gostaria de ver os guris jogando, o Renato já deu um prazo pra isso acontecer, tá? Vai acontecer na próxima quarta-feira, diante do Ipiranga, lá em Erechim. No próximo sábado, a gente vai jogar contra o São Luís, a gente vai receber o São Luís na arena. Então a gente vai jogar com o time titular ainda, né, aqueles principais jogadores. Lá contra o Ipiranga, na viagem pra Erechim, não. Aí já vai um time mais descaracterizado, vão jogar lá a garotada, vão dar descanso pro Vijaçante, pro Reinaldo, pro JP, pro Cristaldo, jogadores que vêm atuando desde o início do campeonato. Por que isso vai acontecer? Bom, primeiro que é um jogo em casa e até pra atrair a torcida, não é verdade? E outra, o Grêmio hoje tá com 5 pontos na frente do Internacional, só que o Inter tem um jogo a menos, o Inter vai jogar ainda nessa quarta-feira. Se o Inter acabar se perdendo por aí pelo caminho, nós poderemos ficar até com 5 pontos, quem sabe 4 pontos se o Inter empatar, mas enfim, é uma distância considerável que, pelo menos, se os guris não conseguirem cumprir com o dever de casa lá contra o Ipiranga, o Grêmio não perderia a liderança. Então, por isso, essa tranquilidade no final de semana, o Grêmio faz o dever, ganha em casa, e aí sim os guris vão mais tranquilo para jogar contra o Ipiranga na próxima quarta-feira. É uma viagem mais longa também, e aí o time titular, podemos dizer assim, ganha uma folga, beleza? Sobre o André, ele gerou um climão, porque o que aconteceu? O André, ele sai do jogo, vai pra zona mista e fala pros repórteres que não estava sentindo dor desde o início, desde o jogo lá contra o Juventude, que isso não estava o impedindo de jogar. Só que vai pra coletiva, o Renato, e o Zé Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha, pergunta pro Renato: ô Renato, olha só, o André falou que não estava sentindo dores desde o jogo contra o Juventude. No último sábado contra o Avenida, tu falou que não colocou ele porque ele estava com dores. Explica essa situação um pouco melhor pra nós. E o Renato, primeiro, ele fica surpreso até, né? Mas aí ele diz: olha, o André, se vocês irem no vestiário agora, ele tá deitado numa maca fazendo gelo, porque ele está sentindo dores. Eu perguntei pra ele como ele tava com dores. É, guri, não tem o que fazer. Aí eu perguntei pra ele: vem cá, tu falou que não tava com dores, mas tu tá aí deitado na maca por quê? Aí o André disse: não, eu disse pra eles que eu não estava sentindo tantas dores, mas eu estava com dores. Aí o Renato ainda brincou: olha, é uma questão, por isso que a gente coloca até algumas cláusulas no contrato, que é pra aturar certo tipo de coisa. O guri quis dar uma crescida ali, né? Mas aí acabou caindo, claro, na da imprensa, caiu na do Renato, não tem, né? Não vai enganar todo mundo assim. O Júnior Santos, gurizado, o Renato foi questionado sobre o Júnior Santos. O Renato despistou daqui e dali, disse que não fala sobre jogadores que não são contratados e tal, seria uma boa opção, mas não foi a fundo sobre esse jogador. Cuiabano, adiantou a recuperação? Não. A questão do Cuiabano aconteceu tudo rigorosamente como tem que acontecer. Passou pela fisioterapia, passou pelo treinamento, passou por tudo. Ele estava bem, estava treinando, estava tranquilo, não estava com dores, só que acabou indo para campo e sentiu. Não tem o que fazer. Ele cumpriu rigorosamente todos os protocolos. Não foi uma questão de antecipar o garoto para jogar, mesmo não estando curado 100% por falta de peças. Não foi isso que aconteceu, segundo o Renato. Tiquinho Soares foi procurado? Renato disse que não disse nem que sim, pode ser que não. Disse que ligou para 3, 4 jogadores, mas não confirmou a ligação pro Tiquinho Soares. Cá pra nós, né? Quando ele fala pode ser que sim, pode ser que não desmente, nem joga contra,
sabe que ele acabou ligando e que foi uma opção sim, né? A informação do GE é que o Grêmio fez uma proposta de 4 milhões de euros para ter o Tiquinho Soares. Proposta esta que o Botafogo recusou. Tá? É importante dizer que não tem negociação em andamento, segundo as nossas informações, mas Tiquinho Soares sim chegou a ser uma opção do tricolor. JP Galvão. Renato pediu paciência do torcedor com o JP Galvão, um jogador que está passando por essa instabilidade gigantesca, né? Essa adaptação dele que não termina nunca, mas o Renato voltou a dizer, é um jogador que se entrega muito, é um jogador que tem o carinho do grupo, é um jogador importante para nós porque ele é jogador do Grêmio. Então daqui a pouco ele acaba deslanchando, acaba ajudando bastante, ainda mais do que já ajuda e mais do que contribui, é o que o Renato está pedindo. Paciência e que a torcida apoie, dê um carinho para ele no próximo sábado lá na Arena, diante do São Luís. Beleza? O Renato mandou mensagem pro Soares. Diogo, que história é essa? Vamos ver o vídeo então, vamos ver o vídeo que é melhor. Essa semana eu mandei uma mensagem pro Soares. Falei, Soares, o nosso doutor Galdino aqui te deixava na cara do gol toda hora. Você não tá fazendo gol aí. Quem sabe o nosso doutor Galdino vai para aí, você manda o Messi para cá. É uma troca justa, né? Quem sabe? Essa troca me serve, me serve bastante, quem sabe, né? Gente, olha só, brincadeiras à parte, o Galdino é uma questão que a gente precisa começar a tentar entender o porquê que ele não voltou das férias, né? Aquele Galdino de 2023 não é nada a ver com esse Galdino que a gente tá vendo. Um Galdino que no ano passado tinha imposição física, um jogador brigador, que ia pra cima, tentava, arriscava, chutava muito bem. Esse Galdino que a gente vê, ele não participa, ele não joga, é impressionante. Eu não sei onde que a gente perdeu o Galdino, mas a gente perdeu. Agora, o que aconteceu, a gente precisa tentar entender. Era um jogador que ajudava muito, mas hoje não passa de um jogador comum dentro de campo, que a gente pode até dizer que acaba sendo um a menos em muitos momentos, porque não ajuda nem na marcação. Vamos avançar? Para a gente encerrar, vamos falar sobre a corneta no presidente, porque o Renato, ele falando de contratações, essa semana uma ou duas contratações devem acontecer, segundo as projeções do Renato, e o Renato ainda disse, olha, a gente está trabalhando muito, no domingo tava o vice-presidente, tava o executivo no hotel, reunido, conversando e tentando buscar algumas contratações. O presidente, eu não sei onde estava. Vamos ver esse vídeo, vamos ver esse trechinho aí. Domingo foi folga para alguns. Eu estava trabalhando com o vice-presidente, com o executivo. Bom, o presidente não sei onde que ele estava, mas nós três estávamos trabalhando. Entendeu? Então, em pleno domingo. Então, acho que ele levou na esportiva, levou na brincadeira, acho que ele não faria, como é que eu posso dizer pra vocês, uma polêmica, não causaria algo muito maior do que pode ser, ainda mais nesse momento, mas eu acho que foi uma chamada, tá? Eu acho que foi sim um recado, de repente, daqui a pouco o presidente fica mais esperto, fica mais próximo, aparece mais, uma cobrança meio estilo Renato, não deixando um clima pesado, não deixando nada do tipo, mas tentando fazer com que o presidente abra o olho. Quero saber de vocês, e aí, o que vocês acharam? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau!